Olá, eu sou Daniel Almeida, estou aqui nesse momento, nesse tempo, para a gente conversar um pouco sobre a jornada do discípulo, essa caminhada que nós temos vivido como igreja, desafiado os nossos membros a compartilhar e a vivenciar isso. E eu quero chamar a tua atenção que nós vamos trabalhar algumas rotas, nós temos trabalhado algumas rotas, aliás, e aqui nós temos 5 rotas que são as rotas que a gente tem estimulado cada membro, cada discípulo de Jesus da nossa comunidade a viver. Tem a Bíblia, oração, equilíbrio, compaixão e influência. E se você perceber nessa rota, que são 5, podemos dizer que são 5 passos aí, você vai ver que 2 rotas estão ligadas à vida interior, que é a Bíblia e a oração, que tem a ver com a minha intimidade, com a minha devoção, com a minha vida de busca pelo Senhor. Você vai lá para baixo e tem 2 que tem a ver com a vida exterior, que é a compaixão e a influência. É como eu coloco isso na prática, nos meus relacionamentos, no meu cotidiano, na minha forma de lidar com as pessoas, na minha forma de trabalhar. E tem ali o equilíbrio, a rota equilíbrio, que ela vai trazer, de fato, isso que a própria palavra diz, esse equilíbrio entre essa vida de devoção, essa vida de busca pelo Senhor e, ao mesmo tempo, como eu vivo isso na prática, a praxis disso no meu dia a dia. Como é que eu consigo transformar isso em o reino ou a vida de Jesus encarnada através da minha vida. Mas eu quero focar numa rota que é a rota oração. Então, essa rota tão importante para a vida de qualquer cristão, para a vida de qualquer um que professa que crê em Jesus. A oração é primordial, é essencial na vida de todo cristão. O cristão, ele deve orar, ele precisa orar. Então, eu queria ler um texto com vocês que está em Lucas 11, verso 1 e 2, que diz: Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai Nosso, e aí você conhece essa oração. Então, se compreendermos que a oração não está na esfera do que fazemos, mas na esfera dos relacionamentos, a oração, então, é uma questão de postura e atitude, não de técnicas corretas. Na oração do Pai Nosso, Cristo ensina seus discípulos a chegar diante de Deus como Pai. Pai. E aí a gente percebe 2 posturas. Qual é a primeira? 2 atitudes, 2 movimentos. Primeiro, qual é a postura? Ser filho. Eu chego diante de Deus como um filho. Pai. Pai. É lindo isso. Eu sou pai de dois meninos e é muito lindo ver o seu filho depender de você. Ele chega com muita humildade. Ontem mesmo eu tive a experiência de estar com meu filho, que fazendo prova hoje de história, ele disse: pai, eu preciso da sua ajuda, preciso que você estude comigo. A gente ficou até meia-noite estudando e ele chegou com aquela postura. Então imagina só, Cristo nos ensina a chegarmos diante de Deus com essa postura. Mas ele também nos ensina a ter uma atitude. Qual é a atitude? É uma atitude de reconhecer que Deus é nosso Pai. Deus é Pai. E aí, o Packer, J. Packer, um teólogo, famoso teólogo, autor de vários livros, principalmente um dos mais conhecidos, talvez seja o Conhecimento de Deus, ele falou algo interessante sobre isso. Ele vai dizer: ninguém pode chamar Deus de Pai com o sentido completo se ainda não conheceu o ministério do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que a minha postura de reconhecer a paternidade de Deus, ou chamar Deus de Pai, tem a ver com a minha crença em Jesus, de que Jesus me libertou, de que hoje eu sou um salvo em Cristo. Todo que é salvo em Jesus, ele recebe o Espírito, e como Romanos capítulo 8 vai dizer que esse Espírito que nós recebemos, como adoção, ele clama em nós, através de nós, e ele diz: Abba, Abba, Pai, Paizinho. Então, só clama, só chama de Deus de Pai quem é filho. Então, essa essa é a atitude que nós temos que chegar diante de Deus. Então, o que é orar?
E eu quero caminhar com vocês em algumas ideias aqui sobre o que seria orar. Então, a primeira coisa é que orar é desfrutar da companhia de Deus. Na parábola de Lucas 18, Jesus nos ensina sobre justificação. E esse ensino se dá a partir da oração. Ali percebemos que a oração sai do campo das palavras e do cumprir regras, ações visíveis. Mas tem a ver com algo mais profundo, tem a ver com uma atitude correta do coração. Então você vê ali duas atitudes que são perceptíveis naquele homem que foi atendido. A primeira atitude é humildade. Ele chega diante de Deus com uma postura de humildade. Ele diz: eu não sou digno. Pai, eu não sou digno, eu estou diante de Ti, mas eu não sou digno nem de estar diante de Ti. Ele reconhecia que não era digno, que não tinha nada para oferecer, a não ser sua própria miserabilidade. Imagina só isso. Imagina só isso. Diante de Deus, a única coisa que eu posso oferecer é a minha miserabilidade. A segunda coisa, na atitude desse homem, dessa parábola de Lucas 18, tem misericórdia de mim. É uma atitude de confiança. Tem misericórdia de mim. Ele foi adiante de Deus com confiança de que o Senhor lhe ouviria e que era misericordioso. Não por merecimento, não porque ele merecia, mas porque ele confiava que Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça e Deus vai atender a oração daquele que chega a Ele com humildade, com dependência. Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Então, oração é humildade. Segunda coisa, orar é desfrutar da companhia de Deus, aliás. Então, segunda coisa, orar é um diálogo com Deus que parte de uma atitude correta. Então, quero repetir isso de novo. Orar é um diálogo com Deus que parte de uma atitude correta. Essa atitude correta é um conhecimento ou reconhecimento de quem é Deus e de quem eu sou. É a partir daí que esse diálogo se dá. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Em Atos 16, Paulo repreendeu uma menina que tinha um espírito que fazia previsões. Ao repreender aquele espírito, o dono da menina se revolta e coloca o povo contra Paulo. Lembra desse episódio? E Paulo ali trava uma intensa batalha contra o poder das trevas. Ali ele sofreu, ele apanhou, ele foi perseguido, foi espancado, quase morreu. E o povo, com raiva, gritando: grande é a Diana dos Efésios, nós não queríamos ouvir esse cara pregando. E qual foi a arma que Paulo usou naquele período? Foi a oração. Paulo orou ao Senhor. E Michael Gorin, um outro autor muito, muito bom, eu gosto muito da leitura dele, dos livros dele, ele vai dizer o seguinte sobre a oração. Ele diz: a oração é o meio pelo qual o Espírito torna eficazes as ações e as palavras de Jesus e dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Ela é a principal arma de batalha entre o reino de Deus e os poderes pecaminosos e demoníacos que ainda exercem controle sobre a sociedade e a vida humana. Orar é um diálogo com Deus. Mas orar também é uma arma eficaz contra o poder das trevas. Dr. James Hilton, diz que quando oramos, permitimos que Deus viva em nós, de modo que, ao nível mais íntimo, é o Espírito Santo que faz a oração em nós e por nosso intermédio. O Espírito nos leva a submetermos-nos humildemente a Deus em adoração diante dEle. Experimentamos intimidade com Ele e, por isso, corajosamente colocamos nossos pedidos na presença, mas sem serem uma exigência ou uma demanda. Nós que conhecemos a Deus não colocamos dessa maneira, nós não exigimos, nós não demandamos a Deus. Nós colocamos e submetemos a Ele com humildade.
Esta coragem é humilde e submissa à vontade dele. Por isso, a gente não negocia nem manipula Deus. A gente ora se o Senhor fizer, se o Senhor quiser. E o Espírito descansa no coração e na soberania de Deus. Ou seja, a minha postura diante de Deus é se o Senhor quiser. Cristo orou isso. Cristo ali no Getsemane, ele orou: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a partir dessa perspectiva, desse tipo de oração, a gente descansa na presença de Deus. E a gente confia na sua soberana vontade, na sua soberana graça. Mas orar também é manifestar o reino. Manifesta o reino de Deus. Pois ao nos submetermos em humildade à sua vontade, esperamos em seu agir. Interessante isso. Porque quando oramos submetendo-nos à vontade de Deus e que Deus, que a gente acredita que essa submissão da nossa vontade para com a vontade de Deus faz com que o reino de Deus apareça, o reino de Deus se manifeste. É como se você sofresse algum dano, e ao sofrer algum dano, ao invés de você reagir, você ora dizendo: Senhor, toma conta, não posso fazer nada. E aí é quando a manifestação do reino, ou quando o reino se manifesta, é quando Deus te dá um coração temente e que reconhece que só Ele pode resolver, e você sai da frente e Deus resolve milagrosamente. Isso é manifestar o reino. É quando você espera que Deus haja, sem agir na força do teu braço, mas clamando a Ele, e Ele com certeza vai responder, da maneira dEle, mas Ele vai responder. Gorrinho de novo diz: seres humanos não constroem o reino de Deus. É uma obra de Deus. É assim que é a oração. Invocando a ação de Deus entre os discípulos. É central para a comunidade que Jesus forma. Ou seja, é assim que a oração é central para a comunidade que Jesus forma. É quando nós invocamos a ação de Deus. Nós invocamos. E Deus vai agir segundo o querer dele. O Kierkegaard disse algo bem interessante, e eu acho que é muito bom citar isso. A oração não muda Deus, mas sim aquele que ora. A oração não muda Deus, mas muda a minha atitude para com a situação que eu estou vivendo, ou que Deus está me levando a viver. Quando eu entendo que Deus ele é soberano sobre as circunstâncias mais adversas da minha vida, e eu relutantemente luto contra essas circunstâncias, possivelmente eu esteja lutando contra a vontade de Deus. E aí quando eu começo e me submeto a orar para que Deus resolva essa situação, mas quando eu oro da maneira certa, que é: Deus, eu quero me submeter à tua vontade. Então, Deus está simplesmente só mostrando para você que aquilo que você está vivendo, seja bom ou seja ruim, é a vontade dele para que você cresça. E aí vem o eco de Romanos capítulo 8, a partir dos versos ali 37, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, e de que andam segundo a sua vontade. Qual é o bem que vai alcançar aquele que ama a Deus diante dessas circunstâncias? É Cristo. Cristo é o nosso bem maior. Os versos anteriores de Romanos vão falar sobre isso, que Jesus é esse bem. Na verdade, todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, elas vão nos levar, quando nos submetemos a esse poder maravilhoso de Deus, vão nos levar a nos tornar, a sermos mais parecidos com Jesus. É isso que Deus quer trabalhar, e a oração nos mostra isso. Deus já sabe tudo sobre nossas vidas, nós e nossas vidas. Então, quando oramos, expressamos o nosso desejo de que a vontade dele seja feita em nós. Mais do que a nossa, desejamos nos tornar diferentes, desejamos que nossa vida seja moldada por Cristo. Buscamos nos tornar as pessoas que Deus planejou para que fôssemos. Se por um lado a oração é relacionar-se com Deus, a oração também coloca em perspectiva todos os nossos outros relacionamentos. Nosso estar no mundo com as outras pessoas. O caráter de Deus expõe nossa natureza pecaminosa, egocentrismo, orgulho, isolamento, poder, possessão, arrogância, inveja, autossatisfação. A lista segue longa.
Mark Twain disse o seguinte, que não podemos mentir enquanto oramos. Não tem como, porque você está orando ao soberano que sabe todas as coisas. A oração, ela nos traz desconforto, pois é um exercício de autoconhecimento. Ela nos ajuda a tirarmos as máscaras que usamos para as outras pessoas e passamos a nos ver como Deus nos vê. E quando isso acontece, somos quebrantados. Sofremos o impacto de nos ver como realmente somos. Sem passarmos por essa experiência de remover as máscaras, nossa oração, nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas se torna superficial. Mas eu queria terminar com essa leitura de Romanos 26, 27, que vai dizer o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus, e a oração me ensina a viver dessa maneira. Que Deus te abençoe. E se você quer saber mais sobre este assunto, se interessar um pouco mais, eu quero te convidar a ir lá no nosso site e acessar o nosso material. Lá o material do GL, é o grupo de liderança, né? E lá você vai encontrar mais sobre a rota oração, e com certeza vai ser muito proveitoso, até para você aplicar no seu grupo pequeno. Se você está assistindo aí da nossa comunidade, pode aplicar aí no seu grupo de relacionamento, ou outro nome que vocês usam aí na sua comunidade, tá bom? Obrigado por estar conosco aqui, Deus te abençoe.